São 7 horas e 21 minutos, 38 deputados estaduais no Palácio da Abolição, Beto Almeida, dos 46 que compõem a Assembleia Legislativa. O governador Camilo Santana chega ao final do primeiro ano do segundo mandato com uma base parlamentar bem consolidada e sem dificuldades para aprovar as mensagens encaminhadas pelo Executivo à Assembleia Legislativa. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Sem dúvida, a base é ampla, da segurança ao governador dentro da Assembleia Legislativa, principalmente na tramitação dos projetos, das mensagens. Tem alguns, naturalmente, tem o lado bom, o lado talvez complicado, seja o guarda-chuva muito amplo, que traz aí alguns problemas nos municípios. Mas isso também não é nada que se não possa resolver. O importante é que nessa reunião de ontem, na tarde, começo de noite, lá no Palácio da Abolição, o governador, além dessas medidas aí que já foram antecipadas e que ele encaminhou aqui para a Assembleia Legislativa, ele também já antecipou para os deputados estaduais um pacote, Luciano, que ele está mandando agora pela manhã para a Assembleia Legislativa e que traz alterações, faz ajustes, né, no sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais. Esse pacote, o governador falou mais por cima e tal, não detalhou muito para os deputados estaduais, mas a perspectiva é o seguinte, é de que ele seja aprovado ainda neste ano de 2020, portanto, antes do recesso parlamentar, que está previsto agora já para o dia 17, dia 20 no máximo. O que acontece? Vai ter, não tenho dúvida, vai ser necessário esticar um pouco mais o trabalho parlamentar, o trabalho das atividades na Assembleia, as atividades na Assembleia Legislativa por conta desse pacote. Na realidade, Luciano, esse pacote de ajuste que o governador Camilo Santana faz agora é uma série de adaptações ao que já foi aprovado na reforma da Previdência do governo federal. Por exemplo, São Paulo está enfrentando lá uma crise na relação com a Assembleia Legislativa Paulista. Os deputados lá já estão tendo problemas porque o governo paulista encaminhou lá a sua reforma da Previdência e vários pontos estão causando muitas polêmicas. Aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, um dos pontos que vai naturalmente precisar passar por esse reajuste é o da idade mínima, que hoje, aliás, ainda está para os servidores estaduais de 60 anos para o homem, 55 para a mulher, mas vai ter que se adaptar. 65 para os homens, 62 para as mulheres. E aí, o que acontece? A questão das alíquotas, por exemplo, Luciano, que a gente até já falou essa semana, acho que foi ontem aqui, ou foi na sexta-feira, que o governo federal deu o prazo até julho de 2020 para que os estados e os municípios reajustem as suas alíquotas de contribuição previdenciária. O Ceará, por exemplo, o governador já não vai se preocupar com isso, porque hoje a alíquota previdenciária do Estado, dos servidores do Estado, já é de 14%. Então, esse já é um ponto a menos, com menos polêmica. Naturalmente, vão ter outros pontos dentro desse pacote que o governador está hoje encaminhando, que podem causar alguma apreensão, como é o caso, por exemplo, das pensões. Como é que elas ficam? Elas vão ficar, por exemplo, na mesma condição em que é hoje aplicada para o Serviço Público Federal? O governador já antecipou para os deputados, ou pelo menos falou-se lá, que nessa questão da transição, do período de transição em que os servidores serão enquadrados nas novas regras, elas serão mais brandas do que é hoje no governo federal. Inclusive, o pagamento de pensões tenderá também a ter a aplicação de regras mais brandas do que é para o governo federal na aplicação da reforma da Previdência. Outro ponto que é importante aqui destacar é que, por exemplo, essas medidas do pacote que o governador está mandando hoje, que serão conhecidas, mais aprofundadas a partir de agora, Luciano, é que elas não atingem, por exemplo, os militares, nem os bombeiros, nem os policiais da Polícia Militar do Ceará. Por quê? Porque eles estão enquadrados naquelas regras da Previdência que foram aprovadas lá pelo Senado, que diz o seguinte, que eles se aposentam com salário integral, que eles não terão idade mínima de aposentadoria, mas terão que contribuir durante um determinado período, acho que é 35 anos de serviço, aumenta para esse período, mas não terão idade mínima para militares e também, logicamente, vão ter reajustes iguais aos que estão na ativa.
também não afeta, Luzenor de Oliveira, os professores. É bom a gente falar isso aqui, porque a categoria de professores não é que não afete. Entenda, os servidores, tanto os policiais militares como os professores, eles têm os seus regimes diferenciados, suas alíquotas, tudo diferenciado. Então, esse pacote aqui é para o conjunto dos demais servidores. A mensagem chega hoje à Assembleia Legislativa, os deputados estaduais já estão na reta final dos trabalhos neste semestre, né, para entrar no recesso parlamentar, e é desejo do governador Camilo Santana ver esse projeto, essa mensagem aprovada nesses próximos 10 dias. Exatamente, Zenô. Então, assim, vai ter trabalho extra. Eu não sei se vai ter convocação extraordinária. Isso aí é uma coisa que ainda vai se avaliar, se vai ser necessário. A perspectiva é que... Mas não há necessidade, Beto Almeida, de uma convocação extra, com remuneração, com custo não tem remuneração. exorbitante. Então, é necessário aí, talvez que os deputados estaduais estiquem por mais 3 ou 4 dias o período de trabalhos neste semestre, neste mês de dezembro, para apreciação dessa mensagem do governo do estado. Eu acho que vai, Luzenor, para depois do Natal. Chega até naquela semana final, entre o Natal e o Ano Novo. Isso aí eu acho que dificilmente eles conseguem antecipar isso. Do ponto de vista numérico, o governador Camilo Santana não irá encontrar dificuldades para aprovar essas mudanças, essas adaptações no texto referente à reforma previdenciária. Podem surgir manifestações na área da segurança pública, dos servidores públicos, que são manifestações que retratam preocupação de quem está ligado diretamente com a área previdenciária do estado do Ceará. Porque afinal de contas, né? Depende, e afinal de contas serão afetados, mas naturalmente, ali, pelo que já foi mais ou menos antecipado aí, as regras tendem a ser um pouco mais brandas. O que também, Luzenor, veja só, é preocupante, assim, o governo está sendo mais brando em relação, pelo menos prometendo ser, em relação às regras aplicadas pela União, mas essas mudanças, elas só vão amenizar o déficit da Previdência do Estado do Ceará, da Previdência dos servidores. Ela não vai, essas regras que estão sendo discutidas, não vai, por exemplo, zerar o buraco que existe hoje na questão das contas da Previdência do Estado do Ceará, o que é uma questão de preocupação, porque se essas medidas mais duras não forem adotadas também agora, mais adiante vão ter que passar por um reajuste. São 7h29, o repórter Domingos Sávio, que acompanha os bastidores da Assembleia Legislativa, acompanha o dia a dia dos deputados estaduais, diz aqui, Beto Almeida, a parte ao seu comentário, que os deputados poderão entrar pela madrugada nessa reta final de trabalho, nos últimos dias que antecedem o início do recesso parlamentar para a votação dessa mensagem da área previdenciária do governo do estado.